Fala, meu lindo! Minha linda! Nós já estamos em 2026. Ah, meu Deus do céu! Feliz ano novo para você! E esse seja o ano mais poderoso, extraordinário, cheio da presença de Deus, cheio de milagres, provisão, testemunhos, graça, família, tudo daquilo que só Deus pode nos dar. Eu declaro no nome de Jesus que o melhor ano da sua vida acabou de começar. Aleluia! Irmão, olha, eu preciso começar logo essa palavra porque ela é extremamente importante para aquilo que Deus vai fazer na sua vida a começar de hoje. Mas antes, eu preciso agradecer a alguém que é muito especial e que por causa deles, a gente pode hoje trazer uma mentoria de vida para você. Eu preciso agradecer a nossa parceira, a Facilite Benefícios. Tudo o que você precisa de proteção veicular, eles são fenômenos. Já estão na nossa família há pelo menos 5 anos. São bênçãos para a nossa casa e para milhares de brasileiros. Então começou o ano agora. Se você quiser fazer uma cotação, chamá-los, você vai estar honrando eles, porque eles estão honrando vocês através do Mentoria de Vida. Eu vou deixar um link no primeiro. Você pode chamar eles direto no WhatsApp e eles vão dar todas as informações que você precisa. E agora, antes de ir para a mensagem, algo importante. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Isso, porque quando você faz isso, o vídeo vai mais longe, mais pessoas são alcançadas e glórias a Deus por isso. Tá bom? Então já escreveu, top, já entrou na nossa comunidade de WhatsApp. A gente tem uma comunidade do WhatsApp. Entra, tá tudo na descrição do vídeo. E agora a gente vai pra mensagem. Ó, irmão, pausa aqui. Vocês são maravilhosos. Não, sério. Sério. Um ano durando assim, desde 2025, causando na terra. Olha, você sabia que a nossa vida, ela é uma confusão absurda, não é verdade? Amém? Mas você sabe que quando você se posiciona, a gente vive milagres absurdos. Amém. Então eu vou só lembrar você que para algumas coisas na nossa vida, Deus está olhando para mim e para você e esperando que a gente tome uma posição. Então agora eu quero que você compreenda que quando o tempo vira, o ano vira, e a gente acabou de virar de ano, algumas coisas precisam ser diferentes de fato, para que a gente não chegue no final do próximo ano com as mesmas histórias, com as mesmas reclamações, as mesmas lamúrias. Então entenda que parece chover no molhado, pelo menos no começo. Mas entenda que é nessa estação da vida, e eu não agora estou nem atribuindo a um tempo, mas é com essa compreensão que a nossa vida muda de fato. É quando a gente olha e diz, peraí, alguma coisa está errada. É quando você consegue, de maneira inteligente, inspirada pelo Espírito Santo, olhar para a sua vida e falar, opa, peraí, o que está de errado aqui? Aí você olha tudo e diz, entendi. E nessa mudança, nessa virada de chave, Deus faz coisas muito poderosas na nossa vida. Porém, todavia, é necessário de um posicionamento radical. Então eu vou entrar dentro de uma palavra que eu nunca preguei na vida, pelo menos até onde eu me lembro. Mas durante o meu período com o Senhor, pensando nessa série, pensando que essa seria a primeira mensagem de 2026, aí eu falei, entendi, eu vou ler. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo de número 1, diz o seguinte na Bíblia. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Quantos anos? 8. Tá. E reinou
31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. E não se desviou para a direita, nem para a esquerda. Amém? Deixa eu te contar algo rápido. Quando você está lendo o 2 Reis, você vai ver uma cronologia de histórias. Histórias que contam a trajetória dos reis que antecederam esse garoto de 8 anos. 8, fiz assim, é 8. E quando conta a história desses reis, a Bíblia vai dizendo: e o fulano de tal virou rei, e ele virou as costas para o Senhor, não obedeceu a voz de Deus. Aí é a conclusão: e ele morreu e foi sepultado. Aí levanta outro rei, mais uma geração, e aí conta a história desse rei. E esse rei é a mesma coisa, e ele virou as costas para o Senhor, não obedeceu a sua voz, reinou por X anos, morreu e foi sepultado. Outra geração. E de repente, no meio do nada da história de gerações de cada rei, surge um garoto de 8 anos. E agora eu quero só que você entenda que de um garoto de 8 anos você não espera muita coisa, principalmente quando você sabe de onde ele veio. E isso aqui é maravilhoso, porque você precisa voltar na geração anterior para saber de onde veio o reinado para um garoto tão precoce de 8 anos. Por que ele se torna rei com 8 anos? Bom, porque o pai dele morreu, então ele virou rei. Só que o pai dele tem uma história, e a história do pai dele não foi: e um homem de Deus obedeceu a voz do Senhor e fez tudo que era reto. Não, a Bíblia vai dizer que o pai dele virou as costas para o Senhor, desobedeceu a Deus, então morreu e foi sepultado. Mas aí você pensa: não, então ele tem um avô que era um homem cheio da presença de Deus, que foi um rei incrível, e o nome do avô dele é Manassés. E sabe o que a Bíblia diz sobre Manassés? Manassés foi o rei mais perverso de Judá. De toda a história de Judá, o mais perverso, o mais terrível, se chama Manassés. A Bíblia diz que ele destruiu as coisas do eterno. A Bíblia diz que ele estabeleceu deuses falsos. A Bíblia diz que ele acabou com tudo. E esse homem é o avô de Josias. Então de repente chega Josias na história, e Josias tem 8 anos. Josias de repente é rei. Imagina, você tem 7, faz 8. De repente alguém diz: olha, teu pai partiu, precisamos de um rei, a linha sucessória é você, então agora é a sua vez de reinar. Entenda o que eu vou dizer para você. A nossa vida é assim: os nossos avós plantaram, nossos pais colheram, e agora, pela lógica, nós vamos colher aquilo que a geração anterior plantou e a outra geração plantou. Não é assim que nós acreditamos, é assim que pelo menos fomos ensinados a vida toda. Só que de repente chega em Josias, e agora de repente chegou em você. Só pelo menos um amém para não dar climão. Eu vou falar de novo. Era o seu avô, e aí foi o seu pai, e agora é a sua vez. Não, eu vou melhorar, eu vou dar moral para você. O seu avô reinou sobre a história, e aí Deus deu a ele o seu pai, e o seu pai reinou sobre a história. Mas agora chegou a sua vez de reinar sobre a sua história. Não me leve a mal, deixa eu dar um sentido da palavra. Reinar é estabelecer um novo tempo. Ah, não. Não. Fala para o irmão do lado. Fala assim: ó, seguinte, não é mais de ninguém essa responsabilidade de estabelecer um novo tempo. Agora é a sua vez de estabelecer um novo tempo. Não, eu vou melhorar. É a sua vez de estabelecer um novo padrão. É a sua vez de fazer reformas. É a sua vez de destruir o que é necessário. É a sua vez, agora é a sua vez. Agora é você. Irmão, fizeram isso com Josias. Aí o Josias começou a procurar referência. Olha para o pai dele, não encontra. Olha para o avô dele, não encontra. E ele foi de geração em geração, e foi indo para trás, não encontrou. Até o momento que ele achou um homem chamado Davi.
E aí a Bíblia vai dizer que ele se inspirou em Davi. Eu sei o que é difícil, porque às vezes a gente queria que a nossa referência estivesse dentro da nossa casa, mas às vezes a nossa referência não está lá. A boa notícia é que Deus vai te fazer encontrar a boa referência. Deus vai fazer você encontrar a esperança. Deus vai fazer você ver que tem modelos de famílias que sim prosperaram, que tem modelos de famílias que sim, os filhos foram criados na presença de Deus, que tem modelos de família que sim funcionam, porque tudo às vezes diz o contrário. A nossa dificuldade maior de romper é porque tudo que veio antes é tudo errado. Eu não sei qual é a sua história, mas tem pessoas que não têm nada para falar. E eu sei como é, porque a vida é assim. Mas mesmo que o reinado tenha sido bom, mesmo que talvez ele seja produtivo, na sua vez será mais longevo, será mais extraordinário, será mais... Não é possível. Irmão, eu demorei para viver algumas coisas, anos da minha vida. Meus filhos já nasceram vivendo. Se eles não forem melhor do que eu, o pau vai torar. Mas sabe qual que é a parada? É porque eles só vão poder mudar o destino deles quando eles assumirem o reinado. Enquanto isso, é minha jurisdição. Mas eu quero que você entenda que a gente está numa virada de tempo. A gente acabou de entrar em 2026. Eu não sei o que dominou o seu 2025. Eu não sei se foi os traumas do teu passado. Eu não sei se foi a falta de vida com Deus. Eu não sei se foram as tuas decisões erradas. Mas agora a gente acabou de entrar em 2026. Vai mudar o reinado, vai mudar o controle, vai mudar o governo, vai mudar a história. Mas dessa vez, agora, a referência será padrão. Agora entenda, meu Deus, o Josias é maravilhoso porque ele é pedagógico. Primeira coisa que Josias fez quando assumiu o reinado, sabe o que foi? Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele postou no Instagram. Brincadeira, perdão, mas só pensei, pensamento intrusivo. Ele colocou a foto no Instagram, The King of Judah. Não, irmão, ele mandou no grupo da família. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não. A primeira coisa que ele mandou fazer foi restaurar o templo e o altar. Obrigado, uma irmã do Eita. Preciso da senhora, que agora vai dar um upgrade. A primeira coisa que ele mandou fazer foi restaurar o templo. Sabe o que ele está dizendo? Antes de qualquer coisa, eu vou colocar Deus no centro da minha vida. Eu vou colocar Deus como prioridade da minha história. Eu vou colocar Deus no lugar que Ele não deve ter saído jamais. Porque se a geração anterior não tinha Ele como prioridade, na minha vez agora Ele vai ser a prioridade. O lugar dele não será dividido, o lugar dele não será abandonado, o lugar dele será mantido. E aí a Bíblia diz que Ele manda reformar e limpar, que é maravilhoso. Irmão, peraí, como assim? Exatamente, ele era detalhista. Falou, eu quero exatamente do jeitinho que estava antes, que nunca poderia ter voltado a ficar assim. Aí a Bíblia diz que entraram no templo para limpar, entraram no templo para arrumar, entraram no templo para reformar, e no meio do templo encontraram a palavra, a Bíblia, a Torá, estava lá, a palavra de Deus estava lá. Não, é porque quando a gente devolve o lugar de autoridade de Deus na nossa vida, aquilo que a gente não sabia, agora a gente sabe. Aquilo que antes estava oculto, agora está na altura dos nossos olhos. E a Bíblia vai dizer que então abriram os textos das Escrituras e o sacerdote começou a ler em alta voz. Então, aleluia, o Josias ouviu e aquilo que ele falava foi constrangendo. E chegou um determinado momento que Josias rasgou as roupas que ele estava vestindo, se jogou no chão, no meio de todo o povo, e se arrependeu pela nação. E sabe o que Josias está dizendo? Essa vida antiga não é a vida que eu quero viver. Essa realidade que viveram antes de eu chegar não é o que eu vou viver. Na minha vez não haverá maldição, palavra contrária. Na minha vez nada disso vai me dominar. Irmão, ele está jogado no chão.
A gente quer viver o novo, mas não quer reformar aquilo que é necessário dentro de nós. Não quer abrir mão daquilo que está nos aprisionando há muito tempo. Então não adianta. Eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Eu vou ficar calmo, porque eu preciso declarar calmo. Eu quero declarar algo, vamos de novo. É que eu fico nervoso. Eu quero declarar algo de Jesus para a sua vida. 2026 não será um ano de repetição. Será um ano de novidade. Será um ano onde Deus vai ter o acesso completo à sua vida. Será um ano onde Deus será o centro das tuas decisões. Será um ano onde você terá Ele como alicerce perfeito para todas as suas escolhas, para todas as suas decisões. A presença dEle vai governar a sua vida. A presença dEle vai governar a sua casa. E portanto, porque não será repetido, será novo. Você vai se surpreender a cada estação. Você vai se surpreender a cada dia. Porque aquilo que pensava que era o máximo que você ia chegar, não é nem perto da onde Deus vai te levar. Porque na sua vez, eu vou falar olhando. Na sua vez, quem governa não é a geração que veio anteriormente. Quem governa não são os exemplos errados. Quem governa é o próprio Deus que está no centro da sua vida. Amém. Meu Deus, vamos terminar logo. O que ele faz depois? Busca a direção de Deus. Não pegou? Vamos de novo. Ele restaura o templo, limpa o templo, encontra a palavra, se arrepende dos seus pecados. E agora, é como se ele chegasse assim na presença de Deus. Estou limpinho agora. Teu lugar já está aqui, ó. Ninguém mais mexe no teu lugar. Agora Deus me direciona o que é para eu fazer. Talvez você não percebe, mas eu também demorei para entender que aqui não tem nada de Deus fazendo. Aqui é só Josias que está fazendo. Se você for contar, Josias fez 7 coisas, tomou 7 decisões. Mas aqui ainda Deus não está fazendo nada. Aqui é só Josias agindo, posicionando, limpando, arrependendo, chamando, pedindo. Só que aí Jeremias é inteligente. Jeremias falou: se eu decidir isso aqui sozinho, eu não vou aguentar. Chamou todo o povo e fez uma aliança pública com todo mundo. Seguinte, eu que sou o rei dessa bagaça aqui agora. Ninguém adora outro Deus se não for o Deus de Israel. Ele será o nosso único Deus. Ele é a nossa prioridade. E a Bíblia diz que todo o povo assinou a aliança. Eu vou melhorar. Não é só você que está decidindo. Você está decidindo pela tua casa. Você está decidindo pela tua família. E você é homem, está me ouvindo? Você vai chamar a tua esposa, você vai chamar os teus filhos, vai dizer o seguinte, ó: 2026 será o melhor ano da nossa vida. 2026 Deus é o centro da nossa casa, a prioridade do nosso casamento. A gente nunca mais compra nada, vende nada, toma decisão sem falar com Deus primeiro. Seguinte, o nosso coração não está dividido, a prioridade é Ele. Todo mundo assina embaixo. Mano, bota terror na família. Esposa, mete o louco. Fala assim: nego, seguinte, quem manda nessa casa é o Senhor. Então agora nós vamos andar pianinho. A gente vai mudar o que fazia. A gente vai esquecer as referências antigas. Irmão, eu sei que é complicado porque é posicionamento. E para posicionamento tem que ter caráter. Tão lindo. Ora para Deus te desenvolver isso dentro de você. Sabe, não adianta. Eu quero viver o melhor ano da minha vida, mas você ainda faz as mesmas coisas de antigamente. Você ainda anda com as mesmas pessoas.
você ainda fala do mesmo jeito, você ainda age da mesma maneira. Então deixa eu te falar, ou você dá um reset total e toma uma postura que vai mudar a sua vida para sempre, ou você vai repetir de ciclo em ciclo. E aí ora para que na hora que chegar a vez do teu filho ele faça diferente. Mas é difícil. Que seja com nós, que seja com a gente, que seja da nossa vez, entendeu? Que a gente olhe para a nossa família e sinta alegria na nossa casa, que a gente volte para a nossa casa e sinta paz e a presença de Deus lá dentro. É porque tem uma última coisa aqui que eu preciso te dizer. Ele faz aliança pública, chama a galera e fala o seguinte: agora sai quebrando todos os deuses que meu avô levantou. Eu vou melhorar. É o seguinte: marreta na mão, achou um Deus que não é o nosso, que foi alguém que levantou, seja avô, bisavô, tataravô, rebenta com tudo. Na nossa vez não haverá idolatria. Na nossa vez, nosso coração tem um dono e Ele é o dono principal. Na nossa vez, o Deus não será o nosso dinheiro. Na nossa vez, a bebida não será o nosso dinheiro. O nosso Deus, na nossa vez, a prostituição não será o nosso Deus. Na nossa vez, não seremos seduzidos pelos mesmos deuses que as gerações anteriores foram seduzidas. Porque nem na nossa frente elas estarão. Quebra tudo. Sabe, por isso que é importante, porque a tua decisão de hoje muda toda a tua história para sempre. A decisão de agora muda tudo para frente. Acabou. Dá um Ctrl, um Alt Del. Lembra da época que a gente colocava um Ctrl, Alt Del e aparecia assim, ó, finalizar tarefa. Aí você selecionava tudo, ele limpava a tela. E o computador que estava pesado ficou leve do nada. E aquilo que estava tudo travado ficou leve, porque você tirou tudo aquilo que estava antes. Então, lindo, em 2026, tira tudo de 2024, tira tudo de 2023, tira tudo que veio antes e joga tudo fora, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia! Aleluia! E aí eu fiquei olhando tudo isso aqui do menino Josias e fui anotando. E cada anotação eu pensava, e ele só tinha 8 anos. Irmão, meu filho vai fazer 8 anos agora. Aliás, acabou de fazer, nós estamos em 2026. Irmão, tem gente que está demorando 40 anos para fazer o que devia ter feito há 20 anos atrás. Tem gente sofrendo mais uma estação. Você já sabia de tudo isso que eu te falei, mas você não teve coragem de agir. Ué, irmão, você sofreu pelas mesmas coisas que estão fazendo os outros sofrer agora. A gente já sabia disso. Sabe qual que é a doideira? Eu não precisava ler nada de Josias para saber o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida. Ei, Ctrl, Alt Del, pá, zerou tudo. A primeira janela que você abre é a prioridade que vai governar a sua casa. Quem será o primeiro? Deus. Coloca Ele no centro de tudo. Aí Deus vai iluminar tudo. Ele coloca, é uma luz. Avisa o irmão do teu lado, fala, Ele é a luz. E a luz dissipa as trevas. Você não viu o que estava sujo. Você não viu o que estava, sabe, estragado. Mas quando a luz faz assim, ó, puf, você, oh! Aí você começa a limpar. Limpa. E aí no meio daquilo você descobre o que perdeu por causa da sujeira. A palavra de Deus vem para cima. Ah, meu Deus do céu, o temor de Deus é recuperado. Aquilo que não te acusava mais, agora de repente te deu temor. Aquilo que não tirava mais a tua paz, agora você entende que não dá mais para fazer. Por quê? Porque a luz e a prioridade agora foi estabelecida. As palavras que você falava não dá mais certo. As pessoas que você andava já não combina mais. Por quê? Porque agora tem luz em cima. Palavra como a base. E aí você começa a limpeza. O que você não via, você vê. E aí você começa a tomar decisões radicais. Quem precisa
precisava vir embora, vaza. Quem precisa chegar, chega. O caminho que agora serve, o que não serve vai embora. Não passo nunca mais por ele, mas agora tem caminhos novos, tem portas novas, tem caminhos diferentes. Mas entenda, não tem nenhum milagre de Deus acontecendo aqui, é só você fazendo. É só você. É doido, né? Tem coisas na nossa vida que não é um anjo do céu que vai descer, é nós que vamos meter o louco na terra. Não tem anjo voando, não tem raio caindo, é só um Josias com 8 anos, desestruturando geral, até o dia que você entende que quanto mais rápido você faz, mais extraordinário será a sua história e a sua família e a sua colheita, entende? Eu vou terminar. Não, é que nós já estamos em 2026, quase chegando em 2027. De quanto que está demorando essa mensagem? Porque eu preciso terminar ela. Sabe por que eu preciso terminar? Porque se é sobre decisão, a decisão primeira antes é Ele como prioridade. Então, lindo. Que bom que você está ouvindo agora nos primeiros dias de 2026, porque de fato você vai fazer uma loucura agora. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Teu avô não entregou, teu pai não entregou, teu tataravô não entregou. Aí você vai. Você vai parecer estranho, vão achar você um tonto, mas a tua família vai mudar, a tua vida vai ser diferente. E um dia, quem achou estranho vai dizer, poxa, por que não... Aí é conversa para outra palavra. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Hoje é o dia, 2026, no seu caso. Porque quanto custa? Nada. Já foi pago na cruz do Calvário. Já foi pago na cruz do Calvário, já está pago. Dave, o que isso significa? Sua vida vai mudar de maneira absurda. Não precisa mudar nada para tomar essa decisão, mas depois que você tomar a decisão, vai ter que mudar tudo. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora. É você mesmo, você. Segunda pergunta, você já teve um ensaio, você quase deixou Deus fazer. Você quase colocou Ele como prioridade. Aliás, Ele até teve por poucos dias e você tirou. Pegou tudo de volta, voltou a ser quem era antes. E quando viu, estava repetindo de novo o modelo que está tentando esquecer faz anos. Mas agora, você entendeu, você foi achado por essa palavra. Porque essa decisão vai mudar a sua história. Não é só o seu 2026. Posso falar? Vai mudar a sua eternidade. Vai mudar toda a sua vida para sempre. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, bom, vou perguntar para você primeiro. Eu vou contar até 3 e você levante a mão. Só se a sua resposta for sim para alguma dessas 2 perguntas. Posicionamento, uma aliança pública. Mas quando sair daqui, vai quebrando tudo que você estabeleceu antes de Ele ser o governo da tua casa. Mandei a braba. Ó, se eu quisesse. Sem medo, sem promessas, apenas por tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, no 3 levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente. Imagina. Não, vocês entenderam errado. Não, irmão, estou convidando vocês para a morte. Você está aí na tua casa tomando a decisão. Calma, às vezes você está emocionado. Não, eu prefiro você esteja convicto. Porque não adianta nada você tomar a decisão hoje e amanhã os deuses ficar de pé dentro da tua casa ainda. Não adianta nada você tomar essa decisão e a casa e o lugar de Deus ainda está uma bagunça. Não é só o que você decide, é o que você faz depois da sua decisão. Não me leva a mal, tá bom? Mas é porque o chamado é para a maturidade. O chamado é para viver uma nova estação. Então você vai ter que dar um reset de verdade. Você está disponível? Porque vai ser estranho. Você vai se olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer: quem é? Aí você vai falar: a nova versão 2026 2.0.
mais econômico, eficiente, chega mais longe, não faz fumaça e está 0 quilômetro. Não tem mancha, não tem marca de uso, porque tudo aquilo que era antigo ficou para trás e tudo se fez novo. Vou perguntar de novo, se a sua resposta for sim, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Por isso, fica de pé todo mundo para não ficar chato. Só tem uns 30 sentados. Se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dá um beijo nela, dá um abraço nela, diga: essa é a melhor decisão da sua vida. Seguinte, fecha os teus olhos. Se você estiver aceitando a Jesus, entregando essa vida, voltando para Ele, aonde você estiver, depois deixa nos comentários para a gente conhecer, dizendo que você tomou essa decisão. Mas aqui em Joinville hoje tem uma festa, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende na terra. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Aliás, feliz ano novo para você. Essa é a sua primeira mensagem de 2026. Esse que será o ano mais poderoso da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que em 2026 você vai ser disciplinado. Você não vai perder nenhuma mensagem no canal. Você vai ter mensagem segunda. Você vai, amém? Eu tô recebendo, tô crendo que esse ano você vai aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, a sua intimidade, que será um ano tão diferente que o tema dessa palavra será exatamente o que você vai viver. Nada mais será igual. Irmão, aproveita para declarar sobre a vida de alguém. Diga para ele: o que aconteceu antes não será nem perto do que vai acontecer agora. Fala para eles: Deus não repete pregação,
Deus não repete mensagem, Deus não repete histórias. Tudo o que Ele faz é novo. Aleluia! É novo! É novo! Eu quero já declarar que você não vai ter saudade de 2025. Como assim, David? Que pesado isso. Claro, é que você vai estar tão ocupado contando os testemunhos novos, que os testemunhos antigos serão parte da história que você vai ler, mas você não vai estar contando, porque vai estar empolgado com o que estiver acontecendo agora. Amém? Agora, antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você não fez isso em nenhum vídeo em 2025, mas agora, em 2026, olha, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida. Às vezes você não é inscrito, vê as mensagens porque aparece para você. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra dos céus para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. E por último, antes de eu ir para a mensagem, eu sei que você já curtiu, já comentou, já mandou nos seus grupos de WhatsApp. E agora é sobre a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. E nós entramos no ano onde uma promessa se tornará um grande testemunho. E você vai ver, em breve haverá um caminhão rodando pelo Brasil. Você tem que pegar, porque eu já vi, já está acontecendo. E esse caminhão vai abrir um palco. Não, você não está pegando. Eu vou continuar. E esse caminhão abrirá um palco. E se abrirá em lugares aonde nunca teve uma pregação, aonde uma cruzada nunca chegou. E serão, não só eu, serão milhares de evangelistas que o Senhor vai levantar. E serão, sabe, forjados na prática. E isso é um dos projetos da nossa associação que eu convido você a conhecer. Você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um dos nossos arões, você pode ser um voluntário. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora, vamos para a palavra. Eu sou muito fofoqueiro. Eu não devo ficar falando todas as coisas assim, eu tenho que aguentar mais. Mas a gente não consegue se acostumar com o que Deus faz. Quando a gente vê, já falou. E é isso, né? Nada mais será igual. Eu não sei o que você viveu no ano passado, mas eu tenho uma crise todo final de ano. Respeita a minha crise. Minha crise é sempre as surpresas de Deus, sabe? Eu sou muito curioso. E aí eu vou anotando tudo que Deus fez ao longo do ano. Você tem essa cultura? Se ainda não tinha, começa já no começo desse ano. Anota tudo. Tudo que Deus for fazer de milagre e for fazendo, anota. Toda a provisão que Deus mandar para sua casa, anota. Todo milagre que você viver, anota. Você vai chegar no final de 2026, vai ter uma lista tão grande que o dia que você ter coragem de reclamar, você vai morrer de vergonha, porque Deus já fez tanto por você. Deus já fez coisas tão poderosas por você que você não vai nunca mais reclamar. Grava isso. Mas como eu estava falando a vocês, eu vou escrevendo, vou anotando. E aí quando chega no final do ano, eu dobro os joelhos no dia 31. Abro meu bloco de notas e começo a ler. E aí eu vou fazendo, uau, meu Deus, eu tinha me esquecido disso aqui. Oh meu Deus do céu, que isso? E aí você vai revisitando e lembrando de tudo, sabe? E aí a crise é, o que pode ser melhor do que isso? O que pode ser ainda mais extraordinário? Lembre-se que para
esses testemunhos, algumas decisões anteriores são necessárias. Lembra de Pedro? Se você viveu só as suas vontades em 2025, talvez você não tenha essas histórias. Mas se você viveu a vontade de Deus, com toda certeza, você tem muitas histórias. De provisão, de favor, de graça, de milagres extraordinários você tem. Mas a crise é: o que pode ser? E a gente entra num problema aqui, que é tentar reproduzir o mesmo ano no ano seguinte. Tentar viver as mesmas coisas, tentar ser a mesma realidade, sabe? Porque na nossa realidade, na nossa cabecinha, é como se agora, sabe, tá bom, não tem mais nada e está ótimo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo Deus encerrando ciclos antes de abrir caminhos. Grava isso: Deus, antes de abrir novos caminhos, Ele encerra outros, Ele encerra ciclos, Ele faz primeiro. Deus não trabalha com corações divididos. Deus não trabalha com um plano A e deixa você no plano B. Ou é o plano A ou é o plano B. É sempre assim. É nós que tentamos dividir a dose de confiança. É nós. Mas quando a gente chega nessa ruptura, nesse tempo, como agora, que a gente está num novo ano, e eu não sei se você sente, mas está no ar o clima de dieta, está no ar o clima de aprender um idioma, está no ar um clima de fazer devocional, está no ar um clima de orar mais. Por quê? Porque a gente quer viver algo melhor. Só que talvez nosso coração ainda está preso e ainda está lá. Por isso que a palavra, ela encerra tudo para poder abrir esse novo caminho. Eu quero ler um texto bíblico com você. Lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 26, a Bíblia diz: E o Senhor disse a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Amém? Olha, eu já devo ter lido isso muitas vezes, e muitas mesmo. Mas alguns detalhes me saltam aos olhos. E o primeiro deles é o começo de tudo, o começo da história. Eu não vou ser repetitivo, sabe? Eu não vou falar de novo para você que o povo ficou 40 anos no deserto. Eu não vou falar para você que era um caminho de 11 dias ou de 11 a 14 dias. Mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, Deus, quando vai tirar o povo, manda pelo caminho mais longe. O que já é estranho. Para um Deus que tem pressa em libertar o seu povo, qual é a lógica de mandá-los pelo caminho mais longe? E não há necessidade de especular, porque a resposta está no mesmo texto, que declara que foram pelo caminho mais longe. Deus está dizendo: vou mandá-los pelo caminho mais longe, para que não possam olhar para trás, se arrepender e voltar. Você pode dar um amém, pelo menos nota 7 a isso? Deus já está dizendo: eu conheço o coração da minha galera. Eles são saudosistas, eles têm memória curta, eles confundem sentimentos, eles tropeçam nos seus próprios pés. Então, conhecendo eles bem, vou libertá-los, mas mandarei eles pelo caminho mais longe. Ai, 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 ai. E assim é a história, e é maravilhosa, porque eles estão fugindo, eles estão indo embora, até o momento que, como eles estão indo pelo deserto do Sinai, eles param na frente de um mar.
E eu sei que você já sabe, milhares de vezes, que Deus abriu o mar e o povo passou a pés enxutos. Diga um aleluia. A não ser que é normal aqui em Chapecó, você está andando e de repente o mar se abrir na vossa frente, e aí você pode fingir costume. Mas se eu fosse você, eu não fingiria costume, porque o Deus de todos os céus e de toda a terra abriu o mar. Mas a gente dá aleluia quando o mar abre e esquece de dar glória quando o mar fecha. Não, peraí, eu sei que eu falei cedo demais isso, mas eu estou ansioso. A gente celebra quando o mar abre, mas a gente não celebra quando o mar fecha. Eu vou melhorar. A gente celebra quando o caminho abre, mas a gente não celebra quando o caminho fecha. A gente celebra quando a porta abre, mas a gente não celebra quando a porta tranca. Treta, André. O povo passou, e o que a gente pensava que era um plano de fuga perfeito, de repente os planos saem do controle. Lá no Egito, o coração de Faraó endurece, e ele resolve ir atrás do povo que havia liberto. Mesmo depois de 10 pragas, foi atrás. Só preciso dar um outro detalhe que vai ficar ainda mais complicada a mensagem. Não estou inventando, a Bíblia está dizendo: Deus foi até o coração de Faraó e fechou o coração de Faraó. Não é Faraó que queria ir atrás do povo, era Deus que queria que o Faraó com os seus cavaleiros estivessem na hora certa, no lugar certo, posicionados de maneira perfeita. E o que era crise para um era a resposta de Deus para toda uma geração. E o que era angústia e medo para um era a libertação de um povo inteiro e para sempre. Mas como a gente demora para entender os planos de Deus, a gente se desespera no ambiente que deveria levantar as mãos e glorificar o nome dele. A gente se desespera no lugar onde deveríamos descansar. A gente grita onde era para silenciar, a gente silencia onde era para glorificar alto, porque a gente não entende os sinais. Mas desde o começo, Deus queria fazer o que o povo fosse livre de maneira completa. Como será livre se a sua foto estará estampada como perseguido em uma parede? Não, vou melhorar. Se o povo segue e a outra parte da história não acontece, seriam fugitivos a vida inteira. Só que você não é mais fugitivo se aquele que acreditava ter a sua posse não existir mais. Fala para quem está do teu lado: vamos cavar mais? Vamos cavar mais, estamos chegando. Então agora o passado está indo atrás do povo a galope, e o povo está na frente do mar. Então agora a cena é maravilhosa. O mar se abre, o povo atravessa. Só que quando o passado chega do outro lado, então agora o passado acredita que o caminho que se abriu para você também servirá para ele passar e te alcançar nesse lugar aonde Deus deseja te levar. Mas Deus ainda está no controle. Você já leu, você já sabe. De repente, todos os inimigos de Israel estão dentro do mar. E a palavra de Deus para Moisés anteriormente é: os inimigos que viram hoje, nunca mais voltarão a ver. Não, eu vou melhorar o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: você não está encerrando um ciclo, eu estou encerrando um ciclo para você. Não, irmão, você não entendeu. Eu vou melhorar. Não é você que está encerrando um ciclo. Não é você que está dizendo não. Não é você que está indo embora. É
Deus que está empurrando você, é Deus que está fechando o ciclo, é Deus que está apagando o passado, é Deus que está resolvendo todas as coisas. Você só precisa seguir em frente e deixa que Ele está cuidando de tudo. O passado não vai te alcançar, o passado não vai te perseguir, você não estará mais com o seu rosto na cara do passado estampada, não haverá mais um título de fugitivo sobre você, porque depois dele você é livre de maneira completa, de maneira plena. Você não dependerá mais daquilo que aconteceu antes de ele chegar, porque depois que ele chega, ele se responsabiliza em encerrar os ciclos que te prendiam, em encerrar as estações que te governavam, porque o que ficou para trás ficará para sempre para trás. Eu vou dar nome e eu vou dar número. 2026 não terá nada a ver com aquilo que você viveu em 2025. Esqueça 2025, tira do caderno 2025. Ah, Dave, mas eu tenho testemunhos extraordinários para contar. Então deixa eu declarar algo sobre você. Você estará tão ocupado contando os novos testemunhos que o que você viveu antes estará escrito, mas esquecerá de dizer, mas não apagará da sua memória, porque Deus não mudou. O mesmo que cuidou de você em 2025 vai cuidar de você em 2026, vai cuidar de você em 2027. Mas para poder você viver aquilo que Ele tem para você, esqueça do que passou, esqueça das dores, esqueça de tudo, porque algo novo está começando e nada mais será igual. Sabe, eu confesso para você que eu tenho pouca idade, eu só tenho 35 anos de idade. Eu sei o que vocês pensaram, que parece menos. Amém. Mas eu vejo uma turma saudosista falando que a igreja de antes era melhor, que tudo de antes era melhor, a geração de antes era melhor. Ah, porque antes era melhor, porque não sei o que lá. Eu me lembro que eu ia e era assim. Lindos. Volta para lá então. Volta para lá. Vai. Você vai dizer, não, mas não dá para voltar. Então acabou, lindo. Se não dá para voltar, então constrói a partir de agora aquilo que Deus tem para você para agora. Se não dá para voltar, então vive o que Deus tem de novo para você agora. Ei, lindo, Deus não trabalha com repetições. Meu Deus, tem um bicho aqui. Sai, bicho. Deus não trabalha com repetições. Deus é criativo para fazer coisas novas, sem se basear nas antigas. Deus não precisa dos seus testemunhos antigos para determinar os novos milagres. Deus não precisa de uma base para construir algo alto. A própria palavra dele é o fundamento para a novidade de vida que ele tem para você. Porque a gente às vezes está preso. Não, deixa, eu prefiro ficar aqui. E aí o interessante, Deus vai quebrando caminhos, Deus vai quebrando ciclos. Quero voltar para o Egito. Não tem mais como voltar. Ah, mas tem gente me seguindo. Não tem mais ninguém seguindo você. Mas vou voltar para lá porque está vazio. O mar fechou. Eu sou curioso, irmão. Eu tenho meu Google fica até preocupado comigo. Eu fiz uma pergunta. Do lado de lá do mar, aonde o povo estava, até o Egito, quanto tempo? Ó, para poder cruzar o mar precisará abrir novamente. Mas Deus não vai abrir o mar. Se você quiser voltar atrás, você vai ter que dar o teu jeito. São quase 30 dias para contornar o mar pelo Golfo de Suez, para então chegar no Egito. Fala para quem está perto de você, não compensa. É 11 dias até a terra prometida. Não compensa viajar 30 para voltar a ser quem era antes. Não. Senhor, ressuscita. Eu acho que tem... Não, eu vou falar de novo. Não compensa.
para ser quem você era antes, são quase 40 dias. Para chegar no lugar que Deus tem para você, só é 11 só. eu quero te explicar isso. É mais fácil viver a vontade de Deus do que tentar voltar a ser quem você era antes. Não compensa viver longe dele. Não compensa tentar viver de novo aquilo que já passou. Não compensa. O Deus que você serve é um Deus de novidade de vida. Ele sempre está criando, ele sempre está fazendo algo novo. Não compensa. O mar fechou. E aqui entendo que o mesmo Deus que abre portas, fecha portas. Que o mesmo Deus que abre caminhos, fecha caminhos. Que o mesmo Deus que prepara a estrada, destrói ela para não voltar pelo mesmo lugar. Sabe o que é interessante? Quando Deus quebra o vínculo com o passado, Ele está livrando você de voltar a ser quem era antes. Mas quando Deus fecha o teu caminho no presente, Ele está dando livramento para o teu futuro. Se o que você tenta não dá certo porque Deus fechou o caminho, é muito melhor parar e rever a rota do que tentar entrar aonde Deus não te chamou ou voltar a ser quem você era antes de Ele chegar. Entenda, lindo, Deus quebra assim como constrói. Deus fecha assim como abre. Deus prepara assim como tira. Então, ou Ele está construindo, ou Ele está tirando. Ou Ele está abrindo, ou Ele está fechando. Nunca parado, sempre agindo para proteger você, guardar você, livrar você, transformar a sua casa, mudar a sua família. Ele não para de fazer. Então, eu confesso para você que quando eu li isso aqui, eu falei, caraca. Fechou, mas não é aquela boa notícia, assim parece. Porque a cada treta que dava, o povo só queria uma coisa: voltar para o Egito. A cada problema que dava, o povo só queria voltar para o Egito. Só que a cada dia que passava, o Egito ficava mais longe. Eu vou dar uma cutucadinha aí. Você não serve mais para viver longe de Jesus, lindo. Cada dia que passa, você fica mais longe do passado. A cada dia que passa, você fica mais longe. A cada dia que passa, não compensa mais voltar atrás. Não compensa. E aí, eu fiquei anotando no meu caderninho aqui. Eu coloquei uma frase que era, na verdade, era uma coisa pedagógica minha, para mim não esquecer. Eu coloquei assim: desde sempre Deus está se esforçando em nos ensinar. É estranho, né? Deus se esforça em nos ensinar, ou seja, Ele repete o mesmo ensinamento várias vezes. E o mesmo ensinamento é: quebra o vínculo com a estação anterior. Bom, eu queria poder falar mais coisas, sabe? Isso é porque a gente já está em 2026. Essa mensagem já é de 2025. Tem coisas novas vindo por aí. Tem mensagens novas sendo geradas. Tem palavras novas vindo sobre nós. Vou te contar uma coisa, e eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu já falei. Todo final de ano eu apago todas as minhas mensagens. É um desafio tremendo. No mesmo culto que eu dobro os joelhos para agradecer por tudo que Deus fez, eu abro uma pasta escrita séries em andamento e deleto todas as mensagens. Porque eu creio que Deus é um Deus de novidade. Eu me lembro, pastor, quando Deus me pediu para fazer isso pela primeira vez, eu tinha toda a próxima série pronta. Aí o Senhor falou: não, isso é antigo, eu tenho uma coisa nova para você.
É antigo. Ei, grava isso. Eu vivi uma história, um testemunho com Deus. É antigo. Me conta uma coisa nova. Mas um dia, há muitos anos, eu orei. Conta uma coisa nova. Você vai dizer, mas é que não aconteceu nada ainda. Então começa a declarar que vai começar a acontecer hoje. Vai começar hoje, vai começar agora, vai começar nesse momento, vai começar agora. 2026 está começando agora, e esse não será um ano normal, vai ser um ano que vai te assustar um pouco, porque você vai ter milagre para contar segunda, você vai ter milagre para contar quinta, você vai ter milagre para contar sexta, que vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, que você não vai precisar ressuscitar milagres antigos para fortalecer a sua fé para o futuro, porque Deus não parou de fazer, Deus está fazendo, e Ele não vai parar de fazer. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de novas ideias, Deus é um Deus criativo. Se você pensa que acabou, é só o começo. Tem coisas novas vindo, tem milagres novos chegando, tem respostas de perguntas que você ainda nem fez chegando, tem provisões do céu vindo para estações que você ainda não entrou. Ele já preparou todas as coisas. Então esqueça das coisas antigas e se prepara para aquilo que é novo. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam das coisas antigas. Farei um rio no deserto e caminho nos ermos. Ele está fazendo algo novo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então peraí, então eu posso crer e descansar? Pode crer e descansar. O que eu só preciso fazer então? Se Ele cortou, corta também. Se Ele fechou, não insiste. Se Ele derrubou, não tenta reconstruir. Vaza para a nova estação. Eu vivi umas coisas muito maneiras ano passado, mas agora é diferente. Sou folgado, irmão. Bora. O que foi que aconteceu ano que vem, ano passado? Bora, tem coisa maior. Puxa, mas eu fico pensando, caramba, né, André? Foram 6 cidades, 200 mil pessoas alcançadas na maior cruzada evangelística dos últimos 50 anos. Isso aqui é papo para 2025. 2026 serão mais de 400 mil pessoas. Será maior, será mais extraordinário. Eu não sei nem da onde vai vir, mas vai acontecer. Ou eu posso escolher: viro aquele que vai contar a história de 2025 até 2040. Mas não, Nido, está começando 2026 e logo está chegando 2027. Eu quero viver o que Deus tem de novo. Eu quero viver as novas ideias de Deus. Eu quero enxergar aquilo que eu ainda não vi. Eu quero experimentar aquilo que ainda não experimentei. Eu quero andar aonde ainda não andei. Eu quero viver o que Deus tem. Alguém vai dizer: Dave, você não está satisfeito? Não, pelo contrário, eu estou motivado, porque o Deus que eu creio tem muito mais para fazer e dar e do que eu para pedir. Então eu quero viver o que Ele tem. Entende? E é só isso. Eu só queria que você entendesse: quando Deus vira a página, vira também. Entendeu? Quando Deus vira a página, vire você também. Quando Deus muda o parágrafo, muda o parágrafo também. Quando Deus muda a estação, mude de estação também. Não ouse ficar aonde Deus já mandou você sair. Não ouse viver aquilo que Deus não tem mais para você. Você não precisa das estações antigas para reafirmar aquilo que Deus está fazendo ou ainda vai fazer. Não, se Deus tem algo novo, esqueça do que ficou para trás. Guarde como memória e gratidão, mas se prepare para aquilo que Deus vai fazer. O caminho que Ele fecha, não insista em voltar. E o caminho que Ele abre, vá, porque Ele já preparou todas as coisas. Aleluia. Eu sei que é chover no molhado, porque vocês são muito inteligentes, mas eu falei, alguém soprou alto. O caminho até Canaã é 40 anos. Na verdade, não.
O caminho para Canaã sempre foi 11 dias. Mas não chega rápido em Canaã quem tem saudade do Egito. Grava isso. Ninguém chega rápido em Canaã se tiver saudade do Egito. Ninguém vive o que é pleno na vontade de Deus se o coração ainda está dividido. Deus nunca te levará para um novo caminho se o outro ainda controlar você. Deus não fará nada novo se você ainda pertence a uma estação da sua vida que já deveria ter passado e ser tirado de você. Eu tenho uma próxima palavra e eu não quero infringir o tempo, mas a palavra de agora é Deus quebrando o ciclo, é Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Mas eu vou falar algo que não faço normalmente. A próxima mensagem não é mais sobre o que Deus faz, é sobre a posição que você toma nesse lugar aonde Deus vai te colocar. Então, eu estou preparando você já para a próxima mensagem. Fala para quem está perto de você, esse é só o começo. É só a parte 1. A parte 1 Deus faz e faz perfeito. Mas na parte 2, avisa, é você que vai fazer. E se você não for coerente, vai viver como se estivesse no Egito, morando na terra prometida. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos convence, ela nos constrange, e nós já entendemos, nada mais será igual. O Senhor já preparou um novo caminho, o Senhor já preparou uma nova estação para nós, então nós não ficaremos presos aonde estávamos. 2025, beijo, tchau 2025, tchau 2025, tchau, tchau, beijo. O que Deus tem para mim agora é muito melhor. Em nome de Jesus. Ei, isso aqui ficou bom. Isso aqui ficou bom, ó. Aqui, ó, 2025. Beijo 2025. Valeu. Foi maneiro, mas já passou. 2026 agora é tudo novo. Nada mais será igual. As versões antigas foram atualizadas, e o que Deus tem será muito melhor, muito maior, muito mais extraordinário, muito mais vibrante, muito mais testemunhos. Tudo será novo e será melhor em nome de Jesus. 2025, beijo. Não precisa mais nem me ligar, porque eu já estou na nova estação de Deus para minha vida. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição, e eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.
Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em Chapecó. Tem que respeitar essa cidade linda, gloriosa. Ô, gente, vocês fazem suspense. Vocês fazem suspense. Antes de começar, eram uns anjinhos, tudo quietinho. Agora os vida louca apareceram. E essa será a melhor mensagem da nossa vida, a melhor gravação de série da nossa história. E essa palavra, aleluia, essa palavra vai, olha, eu não quero ser, empolgado demais, mas eu quero declarar que o que essa mensagem vai produzir em você vai transformar a próxima estação. E eu vou ser mais claro, vou dar nome: o seu 2026, no ano mais poderoso da sua história, o ano da maior colheita da sua vida. E começa numa palavra, e essa palavra é para você. E agora, antes de ir para a mensagem, eu quero pedir algo muito rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Quando você faz isso, o YouTube fala: uau, que vídeo bom, e manda para mais pessoas. E como nós queremos é que a mensagem alcance milhares e milhares, você vai ser um instrumento de Deus para fazer com que essa palavra alcance quem você ama e talvez quem você não conhece, mas vai saber da palavra por causa de você. Então curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nós já somos mais de 10 milhões e 500 mil pessoas. Aleluia! Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Então se inscreve, ativa o sininho para não esquecer. Quinta, tem uma mentoria de vida também no nosso canal do YouTube. E se for pouco para você, você pode todos os dias, de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, assistir o Bom Dia Esperança. Aleluia, amém. Agora a última coisa é sobre a nova estação. Eu quero que você saiba que você tem duas opções: ou você é parte do que Jesus está fazendo, ou você é um espectador do que Ele está fazendo. E eu quero convidar você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo. E nós, através do nosso ecossistema, da nossa associação, temos alcançado milhares de pessoas. Colégios hoje no Paquistão, crianças cuidadas, mais de 500 crianças na África, projetos sociais, casas construídas, discipulado, milhares de vidas. São mais de 300 mil pessoas cuidadas pela nossa associação. E eu quero que você seja parte. Você pode ser um voluntário, você pode servir com o seu tempo, você pode ser um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui embaixo. E agora eu quero te convidar para a palavra. Vamos para a mensagem. Aleluia. Hoje a palavra que eu quero compartilhar com você, ela me parece um déjà vu de tantas outras vezes que já falei sobre esse personagem. Mas hoje, aliás, enquanto eu estudava e preparava essa palavra, com uma percepção de que tudo que planejamos é nada perto do que Deus tem, essa mensagem me nasceu, me constrangeu. De um homem que você já ouviu eu falar, e que talvez você é até um pouco parecido com ele. Eu estou falando do Pedro, do Pedrão. Tem Pedros aqui na casa hoje. Mas olha, um detalhe muda todo o cenário. Quando Jesus aparece para Pedro na beira do mar pela primeira vez, a impressão que temos é que ali Pedro está conhecendo Jesus pela primeira vez. E se crermos dessa maneira, e se a informação que temos é essa, alguns detalhes mudam na compreensão da mensagem. Mas o que eu quero que você saiba é que na Galileia, na beira do mar, não é a primeira vez que Pedro está conhecendo Jesus.
Pedro já sabia quem Jesus era. Tiago já havia conduzido Pedro a Jesus, e Jesus já havia inclusive falado algo muito poderoso sobre Pedro. Então hoje eu quero ressuscitar em você e para nós, para essa nova estação, porque essa palavra é a última mensagem de 2025. E talvez agora você está concentrado em tentar imaginar o que vai ser da sua nova estação, desse novo tempo, desse novo ano, porque nós gostamos de marcos temporais. Então você planeja muita coisa, você se envergonha de outras, então esse é o tempo da reflexão. Mas eu quero que você caminhe comigo para entender algumas coisas importantes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados juntos ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco. Essa cena você já viu milhares de vezes. Alguém já leu, alguém já te contou, uma pregação já apareceu para você. E essa é a história, e a epígrafe do texto está escrito: Jesus está escolhendo os seus primeiros apóstolos. Mas lembre-se que Jesus já sabia quem era Pedro, e Pedro já sabia quem era Jesus a partir do seu irmão. Mas deixa eu lembrar você de alguma coisa aqui. Pedro era uma pessoa iletrada. Quando Atos vai falar sobre Pedro, ou sobre os discípulos, deixa claro que alguns, e nesse caso Pedro, era iletrado, não tinha estudo. Pedro nasceu em Betsaida, numa pequena vila de pescadores. Pedro é filho de Jonas. Pedro tem um irmão. Pedro cresce, se muda para Cafarnaum, com a sua esposa, com seu irmão, sua sogra. Esse é o pequeno relato da vida de Pedro. Pedro tem uma história programada para ele. Pedro tem um plano para a sua vida, e esse plano ele é geracional. O pai é pescador, com toda certeza, pela própria construção do texto, pela maneira que Cristo chama, falando Pedro, filho de Jonas. Está delineando uma história onde uma coisa se conecta com a outra. Então Pedro, ele já tem um plano para a vida dele. Ele já sabe como as coisas provavelmente vão terminar. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é um cara temperamental. Ele sabe quais são as limitações dele. Então de repente, esse Pedro, que já tem toda a sua construção da sua história, da sua vida, da sua, vamos dizer, do seu futuro, ele é apresentado a Jesus. E quando ele é apresentado a Jesus, com toda certeza, Pedro ouviu Jesus pregando. Pedro ouviu Jesus ensinando, ouviu Jesus falando. E eu imagino a cena que não era algo, simples. Deveria ser algo muito poderoso, muito peculiar, porque basta imaginar que as multidões seguiam ele, se amontoavam em volta dele. Agora, compreenda a mentalidade de Pedro. Eu vou chamar com respeito aqui do Pedrinho. Imagina o Pedrinho que acabou de conhecer Jesus, olhando para Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus atrair milhares de pessoas. Consegue pensar na possibilidade ou na probabilidade de Pedro lá dentro dizer assim: um dia eu vou ser o discípulo desse homem? Seja sincero. Você consegue imaginar Pedro olhando para Jesus e dizendo: um dia eu vou fazer obras maiores do que ele? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Pedro olhando para aquela cena e dizendo: um dia o Espírito Santo de Deus vai descer, conforme este homem haverá de nos prometer, e estarão todos confusos, e eu, Pedro, sairei para fora e pregarei o evangelho da cruz e da redenção, e 3.000 almas se converterão ao evangelho. Você consegue imaginar a criatividade de Pedro a esse nível, sim ou não?
É óbvio que não. Esse é o cerne de tudo. É isso que nós somos. Se depender da nossa capacidade, a nossa vida já tem começo, meio e fim. Se depender da nossa realidade lógica, originária das nossas próprias tradições familiares, a gente já sabe inclusive quanto a gente vai ganhar, aonde a gente vai morar, o que a gente vai vestir, a gente já sabe de tudo. Então compreenda que partimos do pressuposto aonde há um limite em nós, e o limite em nós somos nós. Então agora entenda que quando Pedro está sendo encontrado por Jesus pela segunda vez, Pedro está vivendo a vida dele. Pedro está sendo quem ele é, vivendo a sua realidade. A realidade de Pedro era uma realidade de incertezas, porque Pedro pescava à noite, Pedro estava voltando de uma pesca fracassada, o que não era muito novidade na vida do Pedro. Isso é comum de um pescador. Um dia você sai e pesca algumas coisas, alguns peixes, outro dia você não pesca nada. Então não há nada de novo, é a vida seguindo o curso natural. Enquanto basicamente a nossa vida é o resultado do nosso plano, a nossa vida ela é natural. Ela tem uma cronologia pragmática, conectada com a nossa própria história. Só que então de repente a Bíblia diz que Jesus está chegando na praia onde Pedro está também chegando. Dois aleluia. Eu vou falar de novo, porque sempre tem alguém que já pega antes da mensagem terminar. Eu vou falar de novo. Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Obrigado, irmão. O seu aleluia me animou. Então eu vou falar novamente para ser pedagógico. Antes era somente lógica, porém, todavia, Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Aliás, não há nada marcado, não há um encontro marcado, não é uma noite de cruzada, não é um grande evento, é só Jesus chegando. Mas como Jesus aonde chegava tinha uma multidão, então as consequências da multidão é o aperto, é a confusão, o caos. Então Jesus olha 2 barcos, mas um ele entra. O Pedro. O barco era do Pedro. Então Jesus entra no barco do Pedro. E a gente pode até pensar que Jesus precisava do barco, mas Pedro precisava mais do que Jesus tinha para ele, do que Jesus precisava do barco para pregar. Eu vou melhorar essa frase para você viver essa palavra comigo. Às vezes nós pensamos que Jesus precisa do que a gente tem, mais do que a gente precisa daquilo que Ele pode nos dar. Então a ordem vai se inverter rapidamente. Pedro está pensando que está fazendo um favor para Jesus, mas Jesus está prestes a mudar a vida do Pedro. Eu vou melhorar. Pedro tinha um plano, mas Jesus já tinha tudo planejado. A praia, o primeiro encontro, o segundo encontro, a noite sem peixes, tudo estava cronologicamente trabalhado. Então agora Jesus está no barco do Pedro. Pedro está num camarote, está vendo Jesus pregar, está na primeira fileira, está aqui, uau, prega muito, prega fácil, é demais esse homem. Então agora Jesus vai dizer para ele: Pedro, agora eu vou resolver o teu problema. Pescou alguma coisa? E Pedro diz: não pesquei nada. E aí Jesus diz: então vais voltar a pescar. Pedro podia estar começando a imaginar o seguinte: rapaz, que confusão que eu arrumei para minha cabeça. O homem é bom de pregação, mas não entende nada de pesca. O peixe que eu pego é de noite, de repente está de dia, tem uma barulheira na beira da água, não vai dar peixe nenhum, essa confusão não tem nem sentido. Então ele olha para Jesus e diz: mestre, ele reconhece quem Jesus é. A gente pescou a noite toda, não
faz sentido voltar agora. E então Jesus diz, não, volta. Então ele fala, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu já devo ter pregado milhares de vezes sobre isso. Só que agora entenda, olha que coisa poderosa. Pedro pescou a vida inteira com um barco e uma rede. Mas quando ele vai com Jesus, quando Jesus vai e ele vai pela palavra, a Bíblia diz que ao lançar a rede, descobre que uma rede não é suficiente, um barco não é suficiente para aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Meu Deus, não, irmão. Antes de Jesus chegar na sua vida, um barco era suficiente, uma rede era suficiente, 2 ajudantes bastavam. Mas depois que Jesus chegou na vida de Pedro, um barco não era mais suficiente, uma rede não era mais suficiente, porque mesmo não estando no plano perfeito, a adaptação já era maior do que Pedro havia planejado para ele a vida inteira. Quando Jesus chega, ele já produz a expansão do que você pensava que era o fim, e aquilo que você pensa que acabou, Deus não adapta, ele cria algo novo e muito maior do que aquilo que você planejou a vida inteira. É só o começo. É só o começo. Fala para quem está perto de você. É só o começo, é só o começo, é só o começo. Eu sinto a graça de Deus nisso. Eu estou olhando o Pedrão, eu estou olhando, imagina a carinha dele. Lança a rede. Peixe que não acaba mais. E Pedro começa a gritar: ô galera, ajuda! Vem ajudar! Eu nem sabia que tinha tanto peixe nesse mar. Corre! Ajuda! E os pescadores não estão entendendo nada. Não era um dia de pesca, não era uma noite de muitos milagres. Era um homem que já tinha lavado inclusive as suas redes, que agora estavam sujando novamente. Mas então eles vão, ajudam. E quando ele chega: Pedro, afasta de mim. Afasta de mim que eu sou pecador. Sai de perto de mim. Eu não mereço que o milagre que o Senhor fez. Porque na cabeça de Pedro aquilo era o máximo que ele teria para viver com Jesus. Entende? Como a nossa mentalidade é limitada, a gente pode estar vivendo um milagre com o Senhor e já acreditando que aquele é o último milagre, que é a última provisão, é a última estação, acabou ali. E de repente a gente vai descobrindo que quando a gente pensava que era o fim, era só o começo. Que quando a gente pensava que Deus havia parado de criar, era só o primeiro plano, era só o começo da ideia. Então agora Pedro vai descobrir. Pedro vai descobrir que aquele homem não foi ali para usar um barco. Ele foi ali para encontrar um pescador de almas. Talvez você ache que Jesus te encontrou com essa palavra por conta de uma resposta que você precisa de algo que não deu certo. Eu quero que você saiba que você está inteiramente enganado. Deus na verdade colocou você nessa palavra para tornar obsoleto tudo aquilo que você planejou sem Ele, para tornar, totalmente inaplicável tudo aquilo que você escreveu sem Ele, porque o que Ele vai fazer é tão maior, é tão mais extraordinário, é tão mais incrível, que o que você viveu em 2025 não se compara com aquilo que você vai viver em 2026. Se o que você viveu até agora foi o fruto dos teus planos, você precisa se preparar, porque os frutos daquilo que Ele planeja é muito maior do que a gente está preparado para entender, compreender ou tentar explicar. Eu vou melhorar, eu vou explicar. O que você vai viver em 2026, você não vai conseguir explicar com palavras. Você não vai conseguir entender de onde veio, como aconteceu, de que maneira isso encontrou você. Mas uma coisa você vai dizer: é graça, é Cristo. Foi Ele que entrou na minha história, foi Ele que mudou a minha vida. Eu não estou aqui porque queria, eu estou aqui porque Ele me enviou para esse lugar. Eu não estou vivendo isso porque planejei, eu estou vivendo isso porque a graça dele me alcançou. Estou aqui pregando para você. Eu sei o que isso significa para mim quando entro dentro do meu quarto e tranco a porta. Não há lógica, não há nexo, não há motivos. Tinha gente melhor, tinha gente mais inteligente, tinha gente mais capaz, tinha gente mais preparada, tinha gente na boca do gol. E o Senhor pegou alguém que estava no final da fila, alguém que estava para condenado, e disse: eu vou fazer o que ninguém fez, aquilo que ninguém tem poder de fazer na vida daqueles que ninguém acreditam. Sabe, essa é a graça do Evangelho. Deus não depende de você para fazer algo extraordinário. Deus só depende que você abra o seu coração, deixe Ele entrar, e a partir de você, o que era comum se tornará extraordinário. O plano que era simples se tornar imparável. Entendeu? Eu preciso continuar.
Estou empolgado, desculpa. Nem comecei. Não aconteceu nada ainda, irmão. Aí não aconteceu nada ainda. Como que eu posso estar tão empolgado se não aconteceu nada ainda? Fala para quem está perto de você, é porque ele já leu o final. Como pode Deus estar tão empolgado com você, mesmo sabendo aonde você está ainda? Diga para quem está perto, ele já viu o teu final. Fala, ele já viu você vivendo algo extraordinário. Ele já viu o teu milagre chegando. Ele já viu a provisão descendo sobre a sua casa. Ele já viu a restauração da sua família. Ele já viu o milagre completo sobre você. Ele já viu tudo. E ele está tão empolgado porque ele já sabe como a história termina antes de você começar a vivê-la. Aí o Pedrão está confuso. Pedrão está... Eita! E agora? O que eu faço? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu vou ler. Mestre, eu vou no capítulo, versículo 8. E vendo Pedro cair de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estava Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Pedro: não tenha medo, Pedro, de agora em diante pescará homens. Tiago e João perderam um sócio. Outras versões, Jesus diz que eu vou te transformar num pescador de homens. Hoje você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E eu vou ter 3 anos e meio para isso. Pedrão, não vai ser fácil, Pedrão. Você é duro de lidar. Você é difícil. Mas eu vou fazer, Pedro. Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, você sabe. Bom, a crise de tudo é: por que Deus faz assim? Porque simplesmente Deus não nos deixa em paz. Era mais fácil só replicar a vida de alguém. Era mais fácil só, viver o que alguém já viveu. Mas quando Jesus chega na história, ele não repete nada. Ele faz tudo novo. Ele confunde tudo. Confunde os inimigos, confunde até mesmo nós, porque a gente entra em colapso nessa hora. Então, eu compreendo que quando olho para Pedro e vejo Pedro vivendo o que Jesus planejou, consigo, chegar numa pequena conclusão com a simplicidade que me é cabível para isso. Nada do que a gente planeja é mais inteligente, é mais criativo do que o que Jesus tem planejado para nós.
Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você planejou, você orou e pediu coisas para o seu 2026. Mas eu preciso te dar uma notícia. O que você pediu é pouco. O que você orou é limitado. O que você acredita sobre o seu 2026 é nada perto do que Ele já preparou para você. Talvez você pense que 2025 seria um pouco melhor do que 2024 e você se enganou. Sabe, talvez você acredita que 2026 vai ser igual 2025, mas eu quero declarar que 2026 não tem nada a ver com 2025. 2026 será o ano mais poderoso da sua vida. Será um ano com os testemunhos mais incríveis para contar. Será um ano onde você vai ver milagres, onde você vai ver a provisão do Senhor, onde você vai ver nascer coisas que antes estavam secas, apagadas no deserto. Você vai ver. Só que aí que está. Para tanto, precisamos nos entregar ao plano. Essa palavra, ela é interrompida, ela é profética, mas ela é interrompida. Em algum momento refresco a sua mente. Porque Pedro ouviu e Pedro tomou uma decisão. E é isso, pastor, não adianta. Ouvir e não decidir muda nada. A rede cheia de pesca, de peixes, não será suficiente mais. Aliás, a não ser que você queira contar o mesmo milagre a vida inteira, administrar a mesma história de uma vez que Jesus te encontrou e você viveu um milagre e nada mais aconteceu. A Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as redes, abandonou os peixes e tudo para trás e seguiu a Cristo. A pergunta é: qual é o seu plano para 2026? Qual é a sua lógica, sabe, que você vai escolher para dominar a sua vida e a sua próxima estação? Qual é o plano que você quer que guie você? Porque de fato você vai ter que decidir. Pedro poderia ter sido parte de um testemunho e talvez virasse a página e nunca mais ouvíssemos sobre ele. Mas Pedro se transformou em algo parte do ministério de Cristo. E muito do que sabemos sobre o Evangelho veio através do que Pedro também construiu, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Então, é poderoso, mas te confronta.